A parte econômica, nós vamos chamar o Rafael do time do PCR, é um time de consultoria hoje que é referência no segmento, não só de cana, mas todo o cenário agrícola nacional. O Rafael ele vai passar essa questão então, do Renova Bios, São Pedro Laranja, e a questão também do cenário econômico para a cana, pensando em 25, 26, a questão de álcool, açúcar, tá bom? E aí no final, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem fazer. Boa, excelente, Marco. Bom, boa noite, pessoal. O Marco já fez uma introdução, né? Trabalho lá no PSEG Consultoria e Projetos, somos uma empresa voltada para consultoria e análises do agronegócio, entre elas utilizando uma inteligência de mercado ali para tentar antever as perspectivas, né, e traçar algum norte aí a respeito do que esperar para a safra. Mas hoje, né, a gente vai falar sobre isso, mas na apresentação que eu elaborei aqui no final, justamente para amarrar com aquilo que foi comentado, né, a respeito do produto, a respeito do Oxiflux, trazer aqui uma análise que a gente fez dedicada à utilização dele e como que ele pode contribuir para o aumento da receita, e aí da receita particular sobre a comercialização com CBIOS. E antes de dar seguimento e apresentar os resultados, né, acho que é relevante aqui pôr todo mundo na mesma página, falar do que é o CBIOS, do que se trata, né, o CBIOS, que faz parte do programa RenovaBio, né, o programa aí criado lá em 2017 sobre a política nacional dos biocombustíveis e combustíveis renováveis, justamente para estimular a produção e a expansão desses combustíveis, e aqui, quando a gente está falando no contexto de cana-de-açúcar, é exclusivamente o etanol. Então, do que se trata esse programa RenovaBio? Justamente o Programa Nacional do Biocombustível, que possui 3 eixos estratégicos para trazer equilíbrio econômico e financeiro ao mercado e também mitigar os efeitos ocasionados, né, a emissão de gases de efeito estufa. Ele possui 3 pilares, 3 fundamentos que regem a esse programa e que os fazem funcionar. Passando brevemente por eles, a meta de descarbonização, a gente vai entrar mais em detalhes nos próximos slides sobre isso. Além das metas, tem a certificação da produção eficiente desses combustíveis. Então vejam que eu já estou querendo falar aqui de um conceito de oferta e de demanda que rege esse mercado. No caso das metas de contribuições, é justamente aquele parâmetro que estabelece qual que é a demanda, né, nesse mercado. A certificação e produção eficiente dos biocombustíveis já está do lado da oferta, uma vez que ela aborda os produtores de etanol, né, as usinas produtoras de etanol. E no meio aqui desse mercado eu tenho justamente o crédito de descarbonização, tá? O CBIOS, que é a moeda que equilibra aí as pressões de oferta e demanda desse mercado. Possui 2 objetivos claros, que eu já citei, mas falando formalmente, né, a expansão da produção e do uso dos biocombustíveis no mercado, ao mesmo tempo que promove a redução das emissões de gases de efeito estufa, na medida que promove a substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis. Então aqui a gente está falando especificamente do etanol como um substituto da gasolina. E como que funciona, né, esse RenovaBio? Acho que antes de tentar entrar na explicação detalhada desse slide, convém mencionar que, de acordo, né, com a teoria econômica, o que a gente tem quando a gente fala de emissão de gases de efeito estufa e como que isso é prejudicial, é um problema onde, na academia, né, na teoria econômica, a gente fala de externalidades. A externalidades ela acontece quando um dos agentes envolvidos no mercado, né, as ações de um dos agentes envolvidos no mercado, traz determinadas condições para outros agentes, sejam elas boas ou ruins, mas que não são levadas em consideração no momento onde são feitas essas trocas. Colocando aqui de maneira simples, né, e trazendo para o exemplo onde eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou,
Supondo que a gente alugue uma casa, né, estamos querendo mudar de imóvel, alugar uma casa. Temos a primeira noite na casa, a segunda noite na casa, na terceira a gente descobre que o nosso vizinho é baterista de uma banda de rock. E que, eventualmente, ele faz os seus ensaios durante a noite. Isso era algo que não estava no contrato, isso era algo que a gente não sabia, isso era algo que não foi definido, né, não foi esclarecido no momento de definir o preço pago pelo aluguel ou o preço do imóvel, no caso de uma compra, mas é algo que atrapalha, é algo que gera uma externalidade negativa, né? A gente tem que ficar lidando com aquele barulho, sem ser compensado por isso. Dentro dessas externalidades, a gente ainda consegue classificar um pouco mais, né, das externalidades ambientais. E aí um outro exemplo clássico seria uma empresa situada nas margens do rio que joga poluição nesse rio e atrapalha comunidades ribeirinhas ou a pesca um pouco mais abaixo naquele rio. Ou seja, está acontecendo aí onde um dos agentes desse mercado está prejudicando outro agente. Aqui no contexto de biocombustíveis, de combustíveis renováveis, de combustíveis fósseis, essa externalidade ela acontece quando as distribuidoras de combustíveis, e aí distribuidoras de uma forma geral, comercializam o combustível fóssil. Sem perceber, ao estimular esse consumo de combustíveis fósseis, a gente está estimulando também a emissão de gases de efeito estufa, que traz ali algumas questões prejudiciais ao meio ambiente. Então a gente tem um problema, que são as distribuidoras não considerando esse malefício para o meio ambiente da comercialização desses combustíveis fósseis, especificamente da gasolina. E qual que é a solução para esse problema? Uma vez identificado, uma vez diagnosticado, que se trata de uma questão de uma externalidade ambiental que está trazendo um malefício que não é considerado na hora dos agentes promoverem as suas trocas econômicas, a saída para isso é a criação de um mercado. A gente cria um mercado, precifica essa externalidade e embute ela dentro da tomada de decisão, né, das distribuidoras ou dos consumidores na hora de adquirir esses combustíveis fósseis. Ou seja, a gente atribui ali uma leve penalização, né, para que esse malefício causado ao meio ambiente seja considerado e tenha o seu valor nas tomadas de decisões dos agentes econômicos. E o RenovaBio é justamente isso, é a criação de um mercado para precificar essas externalidades. E como todo mercado, ele rege, né, ele segue os preceitos de oferta e de demanda. Do lado da oferta, a gente tem as usinas, os produtores de etanol, os produtores de biocombustíveis de uma forma geral. E como que eles fazem para participar do programa? O primeiro passo é contratar uma firma certificadora para fazer um credenciamento dessa usina e torná-la apta à emissão de CBIOS por litro de etanol produzido. E durante esse momento de certificação é atribuída uma nota de eficiência energética ambiental, que leva em consideração diversos fatores na produção desse biocombustível. Então, quanto mais sustentável e mais benéfico ao meio ambiente, né, menos agressivo ao meio ambiente for essa produção de etanol, maior vai ser a nota de eficiência energética ambiental e mais CBIOS por litro de etanol produzido a usina vai poder emitir. Então, do lado da oferta, a gente já tem bem estabelecido. E do lado da demanda, aí está um dos desafios do programa, que é criar essa demanda, que é tornar compulsória que as distribuidoras de biocombustíveis tenham que adquirir essa moeda no mercado. E isso é feito através das metas nacionais definidas pela ANP. Então, cada uma das distribuidoras de combustíveis tem uma meta de CBIOS que elas têm que adquirir no mercado, que elas são obrigadas a adquirir no mercado, de acordo com a sua distribuição, né, com o volume de combustíveis que ela distribui no mercado. Então, a gente tem, de novo, aqui o governo brasileiro, vejam que ele atua tanto na parte da demanda, né, permitindo a existência dessas firmas inspetoras que realizam esse credenciamento, como do lado da demanda, na medida que eles estabelecem metas nacionais para todas as distribuidoras de biocombustíveis que compulsoriamente elas têm que atender. Então,
Perdão, então os distribuidores de combustíveis que comercializam tanto combustíveis fósseis como biocombustíveis, eles têm que adquirir essa moeda nesse mercado, que essa moeda é o CBIOS, como mencionado lá atrás, para atingir as metas estipuladas pelo governo. Então a gente já tem estabelecido tanto o lado da oferta, através dessa certificação e da emissão, né, de CBIOS por litro de etanol produzido, como o lado da demanda por parte das distribuidoras, que elas são obrigadas a adquirir esses CBIOS emitidos pelos produtores, né, pelas usinas de açúcar e de etanol especificamente. E eu tenho um mercado girando em torno dessa oferta e dessa demanda, o mercado de comercialização dos CBIOS. Hoje esse ativo ele é comercializado na B3, né, na nossa Bolsa de Valores, onde diversas ações das principais empresas nacionais são comercializadas, e lá a gente tem também essa comercialização dos CBIOS sendo feita por essas distribuidoras. Qualquer um pode comprar CBIOS, né? Existe também uma parte de agentes não obrigados que eles podem comprar e adquirir esses CBIOS vislumbrando uma arbitragem econômica ou fazer dinheiro, porque ele sabe que em algum momento haverá distribuidoras que serão obrigadas a comprar esse preço. Então, como qualquer ativo, é possível fazer dinheiro com isso, comprando quando o preço está baixo e vendendo quando o preço está alto. Então essa é a dinâmica do RenovaBio, assim que funciona, né, essa comercialização de CBIOS. E o intuito com o qual ela foi proposta é justamente resolver essa questão da externalidade, né, do malefício do consumo, da distribuição e do consumo desses combustíveis fósseis ao meio ambiente. Toda essa dinâmica já acontece desde 2021, tá? O primeiro ativo negociado foi lá em meados de 2020, começou a engrenar o mercado em 2021, nós já estamos aqui no nosso, começando, né, o 5º ano onde esse programa está acontecendo, e mais recentemente a gente teve a adição também dos fornecedores de cana aqui nesse programa, porque até então era um benefício exclusivo da usina, né, a usina produzia o etanol, emitia o CBIOS e ficava com o dinheiro dessa comercialização no mercado, e agora o fornecedor de cana ele também tem direito, né, a uma parcela dessa receita proveniente dessa comercialização com CBIOS. Antes da gente entrar nesse ponto, só mais um pouco, né, de como que funciona esse programa. A nota de eficiência energética ambiental, que é o que vai determinar quanto CBIOS a usina consegue emitir por litro de etanol produzido, ela vem da RenovaCalc, que aí fica sobre responsabilidade, né, apesar de ser um instrumento público e qualquer um pode ter acesso. O uso dessa RenovaCalc acontece justamente no processo de certificação daquela unidade produtora. E diversas informações são utilizadas, sejam elas a identificação das usinas, né, a sua regionalização, se toda a cana é própria, qual o percentual dessa cana vem de fornecedores, dessa cana que vem de fornecedores ou que é própria, qual que é o trato dado nela, né, como que é feito o manejo, as informações sobre elegibilidade, os parâmetros técnicos desse canavial, o que é utilizado de insumo, como que é feita a colheita, como que é feito o plantio, como que é realizado o plantio, tudo com o intuito de mensurar quão eficiente em termos energéticos é aquela produção de cana-de-açúcar. Quanto mais eficiente, mais CBIOS eu consigo produzir, eu consigo emitir, perdão, por litro de etanol. O ponto é que essa RenovaCalc considera desde os parâmetros agrícolas, da produção de cana-de-açúcar, passando pelos parâmetros industriais, da eficiência da usina na hora de produzir esse etanol a partir da cana-de-açúcar, e também como é composto o sistema logístico, né? Como que o mercado tem acesso a esse etanol que é produzido na usina, né? Seja ele rodoviário, seja ele ferroviário, a distância, né, que essa logística demanda, tudo isso está dentro da RenovaCalc e vai compreender a nota de eficiência energética ambiental. Mas esse é só um passo, porque essa nota ela diz respeito à diferença da produção, né, do quão limpo é a minha produção de etanol em relação ao meu combustível fóssil substituto. Se a gente está falando de etanol, o combustível fóssil substituto é a gasolina. E a gasolina a gente tem por parâmetro
que ela tem uma emissão de gases de efeito estufa de 87,4 gramas de CO2 equivalente por megajoule de gasolina. Essa é a quantidade de gases poluentes que a gasolina, né, que a utilização da gasolina está jogando no meio ambiente. Essa nota de eficiência energética ambiental, ela vai ser a diferença entre a minha eficiência na produção de etanol para esses 87,4 referentes à gasolina. Então eu trouxe um exemplo aqui, né, onde eu tenho uma intensidade de carbono, dados parâmetros agrícolas e industriais. Isso aqui é só um exemplo. Se eu não me engano, esse aqui é o número médio do Centro-Sul, né, então a intensidade de carbono média do Centro-Sul é de 24,63 gramas de CO2 equivalente sendo despejados na atmosfera por megajoule de etanol hidratado, o que, modéstia à parte, é algo é um valor bem baixo, né? A produção de etanol aqui no Brasil ela é bastante eficiente, ela é bastante limpa, ela é bastante benéfica ao meio ambiente. Quando eu subtraio essa intensidade de carbono de 24,63 do etanol hidratado da intensidade de carbono do seu combustível fóssil substituto, os 87,4, eu tenho a minha nota de eficiência energético-ambiental, que aqui no caso é 62,77 gramas de CO2 equivalentes que eu estou deixando de jogar na atmosfera, uma vez que eu opto pelo uso do etanol ao invés do uso da gasolina. Então essa é a lógica por trás. Quanto mais limpa for a minha produção de etanol, maior vai ser a minha diferença com relação ao combustível fóssil, maior a minha nota de eficiência energética ambiental, maior é a minha emissão de CBIOs por litro de etanol produzido. E aqui, finalmente, né, o que eu mencionei a respeito dessa lei que inclui os produtores de cana-de-açúcar, que fornece a eles, né, o direito de fazer parte dessas receitas com a produção de etanol, uma vez que boa parte dos custos de produção, e aí, tanto da obtenção de etanol, como a parcela mais relevante, né, dessa obtenção, ela acontece no campo, ela acontece no cultivo e na produção e na colheita dessa cana-de-açúcar. Então, nada mais justo que os produtores também tenham acesso a uma parcela, né, uma fatia dessa receita, uma vez que o trato dado à cana, tanto a cana-planta como a cana-soca, influencia diretamente naquela nota. Então, o produtor ele também é responsável por quão limpo é o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de etanol lá na ponta final. Isso aqui foi um assunto que foi debatido extensivamente no setor ao longo do ano de 2024, foram divulgados acordos, e bem no finalzinho, lá no dia 31 de dezembro, né, no fechar das cortinas de 2024, foi sancionada a lei formalizando e oficializando, né, que o produtor tem acesso a uma parcela desse dinheiro de comercialização dos CBIOs. E quanto é essa parcela? Isso depende de como esses dados são fornecidos lá na RenovaCalc para calcular a nota de eficiência energética ambiental. Há duas classificações, né, a inserção padrão, onde não são fornecidos grandes detalhes a respeito de quais insumos foram utilizados, de como foi tratada essa cana-de-açúcar, e há os dados primários, que é a modalidade que acontece, né, que é a modalidade a qual se enquadra aquele produtor que fornece todos os dados necessários, né, no seu maior detalhamento possível para a usina. Então, no caso padrão, a gente tem que os fornecedores que se enquadram, né, os fornecedores que não mandam, que não contribuem na sua completude para esses dados do cultivo da cana-de-açúcar, têm direito a 60% da receita gerada pela comercialização de CBIOs com a usina. E aqui é importante citar, o CBIOs ele é um ativo da usina, ele é um ativo de quem produz o etanol. Mas aqui, após a sanção dessa lei, né, a gente dá também direito a uma parcela dessa comercialização, uma parcela da receita que a usina faz, que é quem detém o ativo, para o produtor. No caso padrão, que é no caso onde a gente não contribui, né, com todas as informações necessárias, o produtor tem direito a 60% dessa receita. Sendo que no caso primário, como incentivo até, né, para produzir, para fornecer esses dados da maneira mais detalhada possível, o produtor ele tem direito a 60% dessa receita, o mesmo que o padrão, mais 85% da diferença entre primário e
padrão, ou seja, eu tenho um benefício adicional por estar fornecendo esses dados de maneira mais detalhada. Não é um cálculo simples, não é um cálculo trivial, tanto que a gente tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube com o nosso sócio-diretor, João Rosa, o famoso Botão, bastante conhecido no setor. São 2 vídeos aí de 20 minutos cada um deles, né, justamente explicando as nuances e como que é o funcionamento desse cálculo. Rafael, Oi. os percentuais, eles são... Está na lei? Tá na lei. Por que tem empresa que não paga 50 e 75? É política da empresa. Até o final de 2024, como não havia uma lei regulamentando isso, ficava do acordo da usina com os produtores. Tinha a usina que era mais benevolente. Exato. Tanto que na maioria dos casos, a usina falava que não merecia parte e ficava por isso mesmo. Não tinha como o produtor reclamar. Também, pelo fato pela quantidade de unidades que tem, para não prejudicar a unidade que produz só açúcar, então eles estabelecem um percentual para compensar. Certo. Se a lei prevê isso aí, por que já mudaram a lei, então, né? Essa lei ela é recente. Mas mudou também o critério desse ano, a partir desse ano. Né? Exato, a partir desse ano. Até o final de 2024, a usina não era obrigada, né, a ceder nada disso. Até que tem usina que paga e tem usina que não paga. Exato. Agora, com a lei, todas elas são obrigadas a certificar e pagar. Ou também ficou em aberto? A certificar não necessariamente, mas aquelas que já são certificadas e que geram renda, né, com a comercialização desse ativo, elas são obrigadas a pagar esses percentuais. Então, para essa safra 25-26, isso já vai estar valendo durante toda ela. As unidades deverão pagar o CBIO. Exato. Se ela gera receita... Exato. Se ela gera receita vendendo CBIOS, ela tem que compartilhar parte disso com o produtor. Você falou, para sair, a gente fala básico, né? É padrão? Padrão. Para sair do padrão para ir para o primário, entra uma série de fatores, né? Sim. Do organo mineral, óxido, Exato. biológico. Exato, acho que é até o que está aqui, né? Desde o teor de impurezas que vai nessa cana, passando por esses... pelo uso. E não pode esquecer também que a nossa cana sequestra carne. Exato. Por isso que nós brigamos e tivemos direito de receber CBIO, porque não é só a comercialização do etanol em detrimento da gasolina. É que a cana também sequestra. Por si só, já sequestra, exato. Sim. Precisamente. Na verdade, era algo um tanto básico, né, que deveria estar acontecendo desde a implementação desse programa, porque é óbvio que o produtor deveria ter uma parcela desse rendimento. Mas aqui, só para destacar, né, aonde que se concentra os resultados desse estudo que nós fizemos, que é justamente quanto que o uso do óxido, né, tanto que o uso desse oxiflux, ele gera de impacto na receita com CBIOS e, consequentemente, gera de impacto na receita que é de direito do produtor. Então, o nosso estudo, né, eu contei toda essa história só para contextualizar aonde que nós miramos o estudo de impacto do uso desse produto, e dentro da RenovaCalc, ele acontece, né, um dos parâmetros que devem ser imputados, no caso do produtor primário, é o uso, né, o consumo de corretivos no campo. Então, na medida que eu uso o óxido, né, como já foi mencionado nas palestras anteriores, eu tenho uma necessidade menor de estar utilizando o calcário, por exemplo, como insumo, né, na minha cana-de-açúcar. E o calcário, ele é prejudicial. Quanto maior o consumo de calcário na plantação, menor é a nota de eficiência energética ambiental, menos CBIOS eu tenho o direito de emitir por litro de etanol produzido. E aqui a gente tem finalmente os resultados, né, desse estudo econômico que nós fizemos, né, o PSEG ele entrou
trazendo os principais parâmetros de custos, pegando os parâmetros técnicos de outros estudos já realizados. Eu vou ignorar essa coluna do meio, né, onde a gente coloca os resultados para o produtor primário, e a minha intenção aqui é justamente comparar o padrão com o primário utilizando essa ferticorreção, ou seja, o primário utilizando o oxiflux e, consequentemente, menos calcário no campo. Mesma área colhida para os dois, mesma quantidade de cana entregue para os dois, na verdade não, né, porque o produto por si só, ele já promove uma eficiência na produtividade do campo de em torno de 20%. Então, para um canavial que tem uma média de 75,72 toneladas no campo, pela utilização do oxiflux, ele já ganha 20% de produtividade, e essa produtividade sai de 75 e vai para quase 91 toneladas por hectare. Então, eu tenho uma maior quantidade de cana entregue. Um efeito aqui no CBIOS, né, o fator de emissão por CBIOS, é quantos CBIOS eu consigo por litro de combustível produzido, é menor aqui nesse caso, o que significa que eu preciso de menos litros para emitir um CBIOS, ou seja, com o mesmo litro eu consigo emitir mais CBIOS quando eu diminuo o calcário e utilizo o oxiflux. Uma mesma qualidade da cana-de-açúcar, eu tenho quase 6 mil CBIOS a mais sendo gerados só por essa mudança. E aqui vejam que eu tenho dois efeitos concomitantes. Um deles é do aumento da minha produtividade e o outro é decorrente da diminuição do uso de calcário. Esses são os parâmetros técnicos, partindo para a parte de preço e custo, né? A gente pegou aqui o preço lá de 2022, 2023, se eu não estou enganado, que é quando os dados técnicos fazem referência. O CBIOS estava sendo negociado a R$110 o ativo, considerando o mesmo custo em todos os casos, sejam eles as taxas e impostos incidentes sobre a operação, como os custos de emissão propriamente dito. Eu tenho um resultado aqui na última linha, vejam, quase 60% maior utilizando dessa ferticorreção, quase 60% maior do que no caso do emissor padrão e quase 30% maior, né, aproximadamente, em comparação aos dados primários. Ou seja, ao utilizar, né, esse produto, eu saio de um patamar de receita ali de 530 reais totais, né, considerando esse volume de CBIOS, e parto para 784. E aqui já é a receita de direito do produtor, já passando por aqueles percentuais aos quais ele tem direito. Ou seja, a utilização desse produto, ela beneficia diretamente o produtor na medida que aumenta, né, a receita, ou seu potencial de receita obtido pela comercialização de CBIOS após esse acordo. Aqui apenas umas considerações, né, para fixar essa ideia de que ele é benéfico, seja para o meio ambiente, seja para a produtividade, e concluindo que o produto ele promove essa sustentabilidade e a lucratividade no setor sucroenergético. Essa era a grande parte do que a gente tinha para dizer, né, a respeito do nosso estudo e também amarrando com as palestras anteriores. Aí eu separei também um conjunto aqui de 3, 4 slides só para trazer um pouco da nossa perspectiva de safra, né, que nós temos lá no PC de Projetos, o que a gente está esperando para 2025, 2026. Até acelerando para não tomar tanto tempo de todo mundo, em termos de produtividade, a gente está esperando uma produtividade caminhando de lado aí ao longo de 2024 e 2025, sustentada por dois efeitos principais. Um deles é o aumento da idade média do canavial, e aqui eu já estou falando de agregado Centro-Sul, né? Eu estou falando da safra de cana-de-açúcar na região Centro-Sul do Brasil. Safra passada, embora a gente ainda tenha um nível de produtividade bastante elevado comparado a termos históricos, ela sofreu por conta da chuva e também por conta do envelhecimento. Nesse ano, a gente deve ter a produtividade sendo afetada somente, né, da parte negativa, pelo envelhecimento da cana. A gente já deve estar chegando no terceiro ou quarto ano, se eu não estou enganado, consecutivo de envelhecimento desse canavial. E canavial mais velho produz menos. Então, dos 78,27, que deve ser a produtividade média da safra 24-25,
eu estou perdendo quase 2 toneladas por conta desse envelhecimento natural do canavial, porém eu estou ganhando quase 3 toneladas por hectare devido às boas condições climáticas que se distinguem do que nós tivemos há um ano atrás. A última entre-safra foi bastante seca, o que acabou prejudicando em muitas regiões o desenvolvimento dessa cana-de-açúcar. Trocando em miúdos, a gente espera uma produtividade caminhando de lado, com um leve viés de alta por conta dessas condições climáticas que têm se mostrado muito favoráveis. Aqui uma questão de área, até para justificar, né, a nossa visão de moagem. A cana está ficando mais velha, como eu mencionei, é o 3º ou 4º ano consecutivo, onde a gente vê um envelhecimento gradual, na média, no canavial do Centro-Sul, o que significa que chegou a hora de pesar a mão na reforma, né, de aumentarmos a área de reforma dessa cana-de-açúcar. Então a gente já está considerando esse aumento na área de plantio, ou seja, nós devemos ter uma área de plantio durante 2025 maior do que o que nós tivemos nos últimos 3 anos, até para contrapor esse envelhecimento do canavial. A área de cana-de-açúcar ela deve ainda continuar expandindo, cerca de 0,12 milhões de hectares aí ao longo de 2025, ou seja, roubando a área de outras culturas, mas o que mais vai impactar mesmo é esse aumento da área de plantio, onde mais de 1 milhão de hectares deve estar em reforma durante o ano de 2025. Se eu tenho maior quantidade de canavial em reforma, eu tenho uma menor área de colheita disponível, e isso deve impactar diretamente na minha produtividade, no meu potencial de moagem ao longo de 2025. Então hoje nós trabalhamos com uma safra no Centro-Sul, fechando em torno de 618 milhões de toneladas, isso lá em 31 de março de 2025. Olhando para frente, a gente deve ter um ganho aí por conta desse aumento marginal na produtividade, a gente deve ter um ganho de quase 7 milhões de toneladas, porém, devido à diminuição dessa área colhida, a gente deve perder aí um pouco mais de 15 milhões de toneladas por ter uma menor área de colheita disponível para essa safra. Então hoje o nosso número de moagem para a safra 2025-26 gira em torno de 609, 610 milhões de toneladas, uma safra ligeiramente menor do que o que nós tivemos, né, ao longo de 2024. Isso vale dizer, se as condições de clima melhorarem muito durante essa reta final de fevereiro e mês de março, a gente deve ter um efeito maior aqui na produtividade e talvez uma produção, uma moagem de cana-de-açúcar se igualando. Mas hoje a nossa visão é de uma produção na safra, né, em torno de 1,4% inferior àquilo que nós devemos ter, né, em 2024-25, que já representa uma queda em relação à safra 23-24, que nunca é demais lembrar, foi a maior safra da história do Centro-Sul, uma safra de colocar no porta-retrato. E em termos de preço, o que a gente está esperando? Aqui eu trago a nossa projeção para o preço da matéria-prima, projeção para o preço do ATR, né, do preço do quilo do ATR. Para 24 e 25, esse número já está razoavelmente dado. Né, a gente está com Secana São Paulo aí em torno de 1,18, 1,19, mas os preços mensais eles estão acima dessa média, o que significa que durante o preço acumulado, seja de fevereiro ou seja de março, ele deve subir para 1,2022, um patamar muito semelhante àquele que nós tivemos na safra anterior. E para 25, 26 a gente vislumbra um ligeiro aumento, né, em torno aí de 1,23 aí de acumulado, de fechamento, safra no Consecana São Paulo. E esse aumento vem de onde? Majoritariamente do etanol. O etanol que foi o patinho feio aí nas últimas 3, 4 safras, né, principalmente na 23, 24, super safra, recorde de produção, recorde de moagem, recorde de estoques de etanol, o preço foi lá embaixo, isso acabou prejudicando o potencial de receita do setor com o produto. Essas questões já estão se igualando devido às pressões de oferta e demanda, então a gente já vislumbrou durante o ano de 2024 um crescimento significativo desse preço do etanol e ele deve continuar na próxima safra. A gente entende aí que haverá um crescimento econômico, maior crescimento econômico, maior o consumo, maior a demanda por combustíveis e diante de uma safra ligeiramente menor e de uma demanda ligeiramente maior, eu devo ter uma ascensão, né, uma nova ascensão do preço do etanol, aqui simbolizado por essa barrinha vermelha, né, ao longo do ano de 2025. Do lado do açúcar está razoavelmente estável.
né? A gente tem aí algumas pressões dos mercados internacionais, provenientes principalmente da Índia, mas a gente deve ter um preço do açúcar em patamar semelhante àquilo que nós tivemos durante o ano de 2024, o que é bem abaixo do que nós tivemos em 2023, que foi recorde dos últimos 15 anos, né, do preço da commodity no mercado internacional. Então essa é a nossa visão para a safra 25-26, né, em termos de preço. Já apresentei em termos de produção. E aqui no nosso último slide, só um cheiro, né, do que é a nossa expectativa de longo prazo para os próximos anos do setor. Aqui a gente tem o número, né, focando nessa última linha, no preço do ATR, fechando em 1,23 na 25-26 e caminhando com potencial de chegar até 1,29 lá na safra 29-30, caso as nossas premissas de preço de açúcar internacional, taxa de câmbio, que hoje está sendo um instrumento bastante difícil, né, de antever os seus movimentos, caso tudo isso se mantenha, a gente deve ter um crescimento gradual aí no preço da matéria-prima do setor. Então isso era o que eu tinha preparado para vocês, pessoal, amarrando, né, a metade inicial da minha fala com as palestras anteriores, trazendo aí um benefício econômico para o uso do produto e finalizando aí com a nossa visão de safra em termos de perspectivas de preço e também de produção. Agradeço aqui pelo tempo de vocês, por ter a oportunidade de estar falando com vocês essa noite. Obrigado, Marco, pelo convite, estar participando aqui desse evento. E fiquem à vontade aí, caso tenham algumas perguntas ou apontamentos, né, a respeito de qualquer tópico que foi mencionado aqui. Rafael, esse preço de TR está considerado o recálculo do Consecana? Não, é importante, a gente ainda não teve acesso ao que vai mudar. Confesso que eu estou um pouco cético se haverá mudanças muito significativas. Os 14% de diferença vai... Exato. Mas esse preço é considerando o sistema atual. Isso. Mais alguém? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem fazer. Eu sei que às vezes pelo assunto do Oxford gera um pouco de incômodo. Não tem pergunta errada. Quem usa o cara todos os anos vai pagar CBIO, não vai receber. Bem provável. De novo, pessoal, aqui não é uma palestra para falar mal do calcário, é só para a gente apresentar uma ferramenta um pouco mais eficiente. A colocação de que se você referente à conta, infelizmente a gente pode ter essa premissa. Mas é que é uma questão que, como eu falei, o carbonato ele tem a base que é o CO2, né? E devido a essa questão do CO2 ser penalizado, neste ponto, sim, infelizmente. Da mesma forma que se para você passar de primário para primário, entra para o consumo de água, óleo diesel. Isso. São fatores que penalizam. Então, ótimo. Está favorecendo. Sim, nesse ponto, sim. Produtividade e na questão de retorno financeiro, em ambos os cenários. Né? Pessoal, se ninguém tiver mais pergunta, eu quero agradecer em nome da Caltech os palestrantes. Nós também viemos de longas distâncias, tá? Ao time comercial, nosso Everton, nosso gerente, o Sérgio, o nosso promotor de vendas aqui da região, a associação que abriu as portas e nos acolheu de braços abertos quando a gente veio com a proposta, né? E principalmente a vocês. Eu muitas vezes estou nesse cenário também com meu pai na região de Limeira. Eu sei que não é fácil, a gente trabalha o dia inteiro e ficar mais 1, 2, 3 horas absorvendo informação é difícil. Então agradeço demais a confiança de vocês terem vindo, deixar a família de vocês para absorver o que está tendo de novo, algumas novas tecnologias e informações de mercado aí do segmento de cana. Tá? Obrigado demais em nome da Caltech novamente e eu convido vocês a conhecerem o produto como usuário também da marca. Vou ter um ensaio esse ano também, para a minha família conhecer. Nós temos que conhecer novas tecnologias. Uma época, a TV de tubo foi muito positiva. Hoje nós estamos falando já em LED. Então, assim, sempre tem novas tecnologias e o produtor ele é sempre mais adiantado, muitas vezes, para a pesquisa. Tá?
Tem segmentos, por exemplo, que já usam óxido há 15, 20 anos. Para algumas culturas pode ser algo novo, outras já se falam há alguns anos, uma região mais, outras menos. Então venham a conhecer, tem sempre o lado bom, o lado ruim, tudo. Então eu acredito que é uma tecnologia que pode ajudar demais a vocês a ganharem produtividade, seja naquele stand inicial ou numa questão de longevidade aí dos canadenses. Tá bom, pessoal?